Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Pessoal, para quem é novo aqui, eu sou a Teteu Quimin, terapeuta holística, trabalho com espiritualidade, com desenvolvimento consciencial. E a minha missão nesse canal é te ajudar a desenvolver a sua espiritualidade, para que você possa ter uma vida mais leve, uma vida mais harmônica, aprendendo a passar pelas circunstâncias da vida com mais leveza, na verdade, né? A gente às vezes não tem controle, às vezes não, nós não temos controle sobre a vida, mas como a gente vê a vida e o que a gente faz com as circunstâncias que são apresentadas, a gente tem controle sim. Pessoal, hoje eu queria falar sobre estresse. Na verdade, sobre a questão de viver com estresse, viver atribulado, né? Eu fico falando que desenvolvimento espiritual. E o que eu estou chamando de desenvolvimento espiritual? Como vai ter gente que é nova aqui, eu estou falando de autoconhecimento, tá, gente? Quando eu falo em desenvolvimento espiritual, eu não estou falando aqui de fazer um trabalho espiritual fora, de participar de filosofias ou religiões, não. Desenvolvimento espiritual é o processo de nos autoconhecer, né? Desenvolver o nosso espírito, as nossas potencialidades, através das inúmeras camadas do nosso ser e não só pelas camadas que são as que a gente conhece, né? A camada física, de repente mental. Mas é dar esse mergulho dentro de nós com profundidade e ver dentro de nós quais são os padrões, quais são as emoções, o que a gente está carregando, que está pesado, que está causando dor, que não está fazendo tanto sentido. É esse o tipo de desenvolvimento espiritual que eu estou trazendo aqui, propondo aqui, trazendo sempre exercícios práticos e simples para a gente aplicar no nosso dia a dia, para que a gente possa mudar esses padrões, tá bom? E aí, gente, vamos falar um pouquinho de estresse. Eu tenho observado, né, um padrão em muitas pessoas. Eu acho que isso virou até um padrão cultural, assim, é uma crença que se a gente não tiver, assim, atribulado, cheio de coisas para fazer, se a gente não tiver na correria do dia a dia, nós não estamos sendo produtivos. Isso principalmente, eu vejo isso principalmente muito refletido em carreira, assim. Eu acho interessante como que, como que em algum momento nós associamos essa história de viver, né, cheio de desafios e viver super apertado com produtividade. Quando, na verdade, quando isso não é uma realidade. Tem pessoas extremamente produtivas que não vivem sob estresse, que conseguem focar naquilo que estão fazendo, né? Estar presentes no que estão fazendo, sem alimentar toda uma carga emocional negativa, obviamente, né? O que eu estou trazendo aqui, e vivem mesmo vidas que são super desafiadoras ou têm profissões que são super desafiadoras sem trazer essa carga de estresse. E tem pessoas que é exatamente o contrário, tem pessoas que querem validar ou buscar a validação fora da, eu diria, eu diria do esforço que ela faz através do volume de coisas que faz, que nada tem a ver com produtividade, porque às vezes a pessoa não está sendo produtiva, está apagando fogo o dia inteiro. E assim, é impressionante como essas pessoas, partindo dessa visão mais expandida, elas estão o tempo todo atraindo para si mais circunstâncias desafiadoras, mais problemas, mais confusão, literalmente. Eu acho interessante, gente, eu tenho paciente que entra aqui, que antes dele sentar na cadeira, ele já conseguiu me contar uns 20 a 30 problemas do dia, assim. Só não consegue nem falar. Por que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Porque é uma justificativa constante. Olha só que vozes mentais. É uma justificativa constante de que a vida da pessoa não pode ser mais leve e não pode ser mais harmônica pelo volume de problema que a pessoa tem, pelo volume de desafios, pelo nível de afazeres. E assim, não só
é uma crença que a pessoa tem, né? Que acaba atraindo o resto. Mas assim, gente, é um padrão mental social. É um padrão mental social. Então, assim, as pessoas precisam validar alguns papéis na vida dela através de dificuldade. E aí eu queria, assim, muito abertamente convidar vocês para a gente fazer uma reflexão sobre isso, para você ver se você não está nesse padrão. É claro que não são todas as pessoas que estão nesse padrão. Estou trazendo esse vídeo aqui para as que acharem que podem estar. Eu falo com muita tranquilidade, assim. Hoje eu vejo as pessoas e consigo identificar muito facilmente aqui né, com os meus pacientes, porque foi um padrão que eu já tive, porque foi um padrão que eu repeti por muitos anos. Eu tive um momento de identificação da origem desse padrão, né? Mas é um padrão que eu repetia. Então, assim, a gente não dá conta de viver sem estresse, sem uma coisa passando por cima da outra, porque aquilo para a gente acaba sendo sinônimo de não produtividade. Sentir paz para algumas pessoas é incômodo. Estar tranquilo para algumas pessoas é incômodo, porque elas não sentem que elas estão sendo produtivas, elas não sentem que elas estão sendo úteis, não estão, né, sendo útil mesmo. E aí elas não podem parar em tempo nenhum, para nada, né? É a história do workaholic, né? A pessoa que é viciada em trabalho, né? Não fui workaholic, mas me notei nesses padrões de achar que ficar apagando fogo e ter milhões de coisas para resolver e focando só nos problemas durante o dia era um nível de produtividade. Não cheguei a ser workaholic, mas tem muita gente que assenta comigo aqui e fala que tem um vício de trabalho e que fala do volume de trabalho, que está esquecendo a família, que está esquecendo o corpo, que está esquecendo a saúde, contando isso como se fosse uma vantagem. E assim, isso é complicado, né? É tanta distorção que as pessoas. Eu já fui numa palestra, gente, que uma menina super bacana falando e tudo mais, fazendo afirmação que ela era workaholic, que a vida dela era. Quando que isso ficou positivo? Que horas que focar só no trabalho na vida ficou positivo? Não faz sentido isso. Trabalho é muito importante? Extremamente importante. Trabalho é um dos papéis que nós temos que executar. Nossa vida profissional é muito, muito importante. Falei aqui de energia de troca, é uma oportunidade de crescimento absurda, né? Com o contato com outras pessoas de meios que não são o nosso meio, o nosso núcleo familiar. Encontro com pessoas de outras culturas, outros backgrounds, outras formações, de outro tipo de educação. A gente no trabalho encontra com todo tipo de gente, né? Aprender a se relacionar é maravilhoso, essa energia de troca, de aprender a dar e receber é maravilhoso, né? Os vários desafios que a gente tem que passar por dentro de nós, dentro do nosso crescimento profissional, também é maravilhoso, porque isso leva a crescimento. Mas que horas que viver 100% do trabalho ficou positivo? Porque isso gera estresse, porque gera ansiedade, porque te afasta do seu físico, porque prioriza na vida apenas o dinheiro, como se dinheiro fosse um sinônimo de felicidade. E dinheiro pode trazer felicidade? Pode sim, mas não é um sinônimo. Gente, quantas pessoas, eu atendo muitas pessoas que têm dinheiro assim, a dar e vender, e que vivem em conflito interno e que são extremamente infelizes, muitas vezes até por causa do dinheiro, pelos conflitos que o dinheiro traz. Então, assim, o desequilíbrio, a gente acha, né, é sempre a falta, não é? O desequilíbrio ali é interior. E a pessoa está buscando preencher com qualquer, né, pode ser por trabalho, mas qualquer coisa que está fora, que está em excesso, que está fora de equilíbrio, né? Um vício em trabalho, por exemplo, pode significar até um vício em estresse. As pessoas
as pessoas se sentem bem quando estão estressadas. Agora, isso é uma fuga, primeiro que da realidade. Porque às vezes, se você está 100% afundado no trabalho, quer dizer que tem alguma área que você não está querendo ver, né? Pode ser. Não quer dizer, mas que pode ser. Quando a gente está muito focado numa área, quando aquilo entrou em desequilíbrio, será que não tem outra área que a gente não está conseguindo ver, lidar, entrar na emoção que aquilo ali tem causado? Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, gente, é assim, um convite para a gente olhar para dentro e ver se a gente não se acostumou com um padrão negativo, com um padrão de estresse, com um padrão que eu acho que é normal ser infeliz, que eu acho que é normal arrastar, que eu acho que é normal comemorar chegar numa sexta-feira para eu ter 2 dias de alívio, porque a semana vai ser terrível a semana que vem, e assim por diante, eu viver minha vida arrastando um padrão que me deixa infeliz. Sabe, esses todos padrões, eles são formados dentro de nós por crenças que são absolutamente limitantes. E a gente tem que parar para olhar que tipo de crença que a gente está carregando. É óbvio que é muito legal a gente ter um tempo de descanso, a gente poder estar com a família e com os amigos, né? Como é o caso do final de semana e férias. Não estou falando que a gente não tem que querer ou que desejar isso, não. Mas se isso está tendo uma proporção, tipo, minha semana tá infernal e eu só vivo para ter finais de semanas ou férias, a gente precisa rever, porque a gente não precisa viver com tanto peso, entende? E aí, assim, tá comum isso, né? Sextou, agora, tipo assim, agora eu sou livre, todo mundo, as pessoas só vivem para as férias e ninguém entende, não, ninguém não, mas muita gente não entende que a gente pode transformar o nosso dia a dia num lugar mais leve, num lugar mais equilibrado, uma vibração, na verdade, né? Quando eu falo de lugar, é numa vibração, aprendendo que se a gente olhar para o dia a dia, né, para as coisas que estão aparecendo no nosso dia a dia e entender o que essas coisas estão querendo mostrar, né, dentro de nós, o que é que a gente pode virar chavinhas para que a gente tenha vida menos pesada, sabe? De que ponto que eu estou partindo de enxergar a minha vida extremamente pesada ou ruim, né? Porque, gente, eu tenho claramente pessoas que assentam aqui na minha frente e definem a vida como uma grande. Eu ia falar um palavrão, mas não vou, mas é o palavrão que usam. Como uma grande porcaria. E aí, a pessoa só reclama, só vê coisa ruim, só foca na vida e não entende que, de certa forma, se ela chegou ali, ela criou isso. E que se esse padrão vem sendo repetido na vida, é porque ela tem alimentado. Gente, aquilo que a gente não alimenta não cresce. Aquilo que a gente não alimenta não cresce. Se você está em estresse, se você está em algum padrão de doença, se você está insatisfeito com a sua vida, o que é que você tem alimentado dentro de você? Vocês já viram aquela historinha? Tem um conto, uma lenda, não sei, indígena, que é um xamã, né? Um pajé, um xamã, falando para uma criança, né? Que dentro de nós temos 2 lobos. E aí tem um lobo que representa aqueles sentimentos pesados, que representam todos os nossos sentimentos que são pesados, angústia, tristeza, raiva, estresse, dor, ódio, inveja. E tem um que representa todos os nossos aspectos que são positivos. Amor, compaixão, gratidão, empatia, auto-amor,
várias formas de amor, né? Alegria, felicidade. E assim, isso tudo. E aí ele ensina para o neto, né? Ele fala que a gente tem esses dois aspectos dentro de nós, e o mais forte é o que a gente alimenta. E de fato, o mais forte é o que a gente alimenta. Na verdade, gente, ter esses dois lobos, né, faz parte de quem nós somos. Mas é preciso escolher dentro de nós aquilo que nós alimentamos. E quando a pessoa está 100% focada em estresse, quando ela só consegue ver problema no dia a dia, ela está atraindo mais, ela está alimentando, ela está fortalecendo esse lado dela. Ela está expressando mais estresse na vida dela. Por quê? Porque quanto mais a gente foca em alguma coisa e quanto mais a gente põe emoção, já falei isso aqui em outros vídeos, mais a gente cria, nós somos seres co-criadores. Então, se esse papel se perpetuar e a gente não entender que é uma opção, uma responsabilidade nossa olhar para aquilo que nós estamos inconscientemente, é óbvio, né? Obviamente ninguém está aqui querendo conscientemente, em sã consciência, criar estresse, criar problema, criar circunstâncias que são ainda mais difíceis, mas inconscientemente é o que a gente está fazendo quando a gente fica retroalimentando isso. Se eu consigo, se eu olho para o meu dia, né? Para a noite e faz uma revisão do seu dia, você consegue enxergar mais o quê? Foram os desafios, foram as circunstâncias que não foram tão boas, ou foram as que foram? Porque todo mundo tem os dois tipos de experiência diariamente, circunstâncias boas e circunstâncias ruins. Mas aonde que está o foco? A grande diferença na vida das pessoas que conseguem viver com mais leveza, com mais felicidade, com mais harmonia, é se dedicarem a focar naquilo que é bom, naquilo que é positivo. Por quê? Porque elas começam, a partir desse foco, a criar um novo padrão vibracional, a criar mais coisas boas. Quando eu estou focando no positivo, eu estou alimentando dentro de mim com consciência o lobo, né? De todos esses sentimentos que são maravilhosos, esses sentimentos mais leves, esse lobo dentro de mim está se tornando mais forte, está se tornando mais presente, né? Eu consigo contar com ele mais vibrante do que com o meu lado sombra. E não quer dizer, gente, que isso não quer dizer que a gente não vai enfrentar desafio, não. Não estou falando isso aqui hora nenhuma. Desafio nós todos teremos de vários pesos, várias formas, mas a forma como que a gente lida com os desafios na nossa vida é sempre uma grande opção. É sempre uma grande opção fazer esse tipo de escolha, enfraquecer aquilo que não é bom, né? Permitir também que isso exista, porque negar o que não é bom aí é utopia, né? Nós todos temos os nossos lados sombra, as coisas que não são boas, mas assim, ficar remoendo eles o tempo inteiro cria mais disso, isso fica maior. E é interessante que eu falo o seguinte: uma grande consciência de quando a gente entra nessa história de desenvolvimento espiritual, dessa história de autoconhecimento, é a gente entender que o mundo lá fora é um grande espelho do que a gente precisa aprender. Não tem nada que não seja perfeito na nossa vida, mesmo as coisas que nós consideramos ruins, mesmo os desafios, mesmo os padrões que são padrões que trazem dor, doenças. Por quê? Porque tudo que está desarranjado fora ou que está desequilibrado fora é algo que eu tenho que equilibrar por dentro. Como assim, TT? É como se a gente se conscientizar que a nossa vida, né? Tudo que eu vivo na minha vida, com a minha relação no meu casamento, a minha relação na minha vida profissional, minha relação comigo mesma, com o meu corpo físico, com a minha saúde,
a minha relação com o mundo material, com o dinheiro, tudo isso, né, os desarranjos, os desafios que eu vejo fora, eles estão me mostrando aspectos de mim que eu tenho que melhorar, que eu tenho que crescer, que eu posso curar se isso for um padrão que está me trazendo algum tipo de dor, algum tipo de desequilíbrio, né? E quando eu falo isso, gente, de viver com estresse, olha que interessante. Quanto mais eu crio estresse, vou trazer de outra forma, deixa eu tentar explicar. Vocês já viram aquela frase que fala assim: você pede para Deus paciência, o que você acha que Deus vai te dar? É paciência ou é oportunidade para que você exercite paciência dentro de você? Já viram essa frase? É exatamente sobre isso. Se você pede paciência, o que vai ser te oferecido são inúmeras oportunidades de você exercitar a paciência na sua vida. E por quê? E o que vão ser essas inúmeras oportunidades? Coisas que te tiram a paciência. Então, aquilo que você não aprendeu a ter, ela volta em ciclos repetitivos na sua vida, até que aquela lição específica tenha sido feita. Aquela lição foi feita, maravilhoso, aquele padrão para de se repetir, você vai para um próximo, porque é um constante aprendizado. Então, nesse aspecto, por exemplo, quando eu estou nesse looping, né, nessa coisa de estresse, nessa coisa de alimentar estresse, e qualquer coisa que aconteça no meu dia, seja uma tempestade em copo d'água, o que tende a acontecer na minha vida? Eu ter mais circunstâncias dessa, para que eu aprenda, como ser, como alma, a lidar com isso de uma forma equilibrada. Então, enquanto eu não desfizer esse padrão vai se repetir infinitamente. Por quê? Porque eu preciso enxergar o que esse padrão quer corrigir dentro de mim. O que é que gerou eu acreditar que viver em estresse é um padrão que é positivo? É crença social, né? A história de correr atrás de dinheiro loucamente, achando que o dinheiro vai me dar felicidade. Não, é um padrão que eu vi dentro de casa, muito novinha, minha casa era muito conturbada, então, de repente, eu nem sei viver sob estresse, porque tem gente que passa por isso também. A gente tem que fazer uma revisão dentro de nós, na nossa história, de por que a gente tem padrões que são extremamente tóxicos, mas que a gente continua repetindo eternamente. Por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui, saindo dessa esfera da questão financeira, de repetição da pessoa viver em estresse. Vocês já viram essas pessoas, gente? Acontece demais. Que entram num relacionamento, que o relacionamento é extremamente conflitante, às vezes relacionamento abusivo mesmo. E aí a pessoa até tem, às vezes, né, tem até força para sair desse relacionamento, e vai para outro relacionamento, sai desse relacionamento, acha uma pessoa que é igualzinha. E aí, às vezes, sai desse relacionamento e acha outra pessoa que é igualzinha. O que está acontecendo com essa pessoa? Ela está repetindo padrões de crença, ou padrão aprendido, ou padrão social, ou padrão de hereditariedade familiar, pode ser padrão, pode ter passado isso com os pais, com os avós, e ela não consegue se desvencilhar desse padrão de forma nenhuma. Assim, às vezes nem enxerga que ela está entrando nisso. Aí ela acredita que o outro vai ser completamente diferente, né? Dá, sei lá, 2, 3 anos, tá tudo igual. Aí ela sai do relacionamento. Ela não entendeu que muitas vezes, bom, não é, muitas vezes não, que para ela curar esse processo, para ela achar um relacionamento diferente, ela precisa enxergar dentro dela o que esse padrão de repetição está mostrando para ela. Existe uma cura para ser feita ali. O que é? Então, é para você quebrar esse padrão familiar, né? Esse padrão que foi aprendido, buscar valor no outro,
ter a sua própria voz, despertar a sua força. Eu tô falando aqui alguns exemplos, cada um tem uma experiência própria dentro de inúmeros tipos de circunstância, mas uma pessoa que cria uma barreira, a pessoa que, né, que tem essas relações que são abusivas, muitas vezes as pessoas não têm voz, não têm barreira, não têm coragem, não têm um monte de coisa. Não estou dizendo aqui que é fácil. Estou dizendo que se a alma dela está nessa situação, ela tem algo para crescer dentro dela. Não estou falando que situação nenhuma é fácil, né? Eu falei aqui também de doença, né? Quando a gente está expressando alguma coisa no corpo físico, alguma coisa tem para a gente olhar em outras dimensões. Todas essas questões que são desafiadoras, elas vêm por alguma razão, por alguma necessidade de desenvolvimento. E essa é a grande consciência, né? O que é que eu tenho enfrentado? E outra, gente, a gente está criando, né? Vocês viram como tem um padrão? A gente até acha que a gente sai dele. Dali a pouco a gente entra de novo. A gente acha que a gente sai, dali a pouco a gente entra de novo. Vou dar mais um exemplo disso. Vocês já viram essas pessoas que trabalham, que não enrolam, não, que trabalham de verdade, pessoas extremamente esforçadas e que são boas no que fazem com dedicação, que fazem com vontade e que, assim, nunca na vida tem um reconhecimento do seu esforço, do seu trabalho, não tem prosperidade material mesmo. Gente, às vezes a pessoa trabalha, assim, loucamente e são pessoas que não conseguem prosperar. E ali é uma repetição de um padrão que não é que fora, né? Que não é trocar de emprego mais. É de olhar para dentro e ver que crença que padrão limitante que está levando à reprodução desse padrão. E aí, gente, não é uma receita de bolo. Para cada um vai ser uma história. Mas se a gente não parar, se a gente não der esse tempo para que a gente possa revisar esses padrões inconscientes dentro de nós, a gente consegue, na verdade, a gente vive a vida sem transformar esses padrões. E aí chega extremamente, né? Aí tem uma vida extremamente desgastada, chega em processos de doença, em processo de estresse, em processo de depressão, sem enxergar a retroalimentação, né? Esse ciclo que está alimentando nesse aspecto desafiador o tal do lobo lá, o lobo do lado negativo, né? Então, assim, tá bom, TT. O que a gente pode fazer, então, para cortar esses padrões? O que a gente pode fazer para viver sem estresse, para viver sem alimentar esses padrões? Gente, não é de um dia para o outro, né? Bom, às vezes para alguém é de um dia para o outro, mas para a maioria das pessoas, padrões que nós criamos, alimentamos durante muito tempo não se enfraquecem tão rápido, lembra? Se a gente está alimentando um lobo a vida inteira, ele está super forte. Para que o outro, né? Para que a gente escolha dar comida para o outro a partir de um certo momento, que sejam as coisas positivas, a gente tem que começar com passinhos pequenos. É no dia a dia que a gente vai criando esse fortalecimento, essa nutrição, esse cuidado com a nossa parte positiva. E de que forma que a gente pode expressar isso? Em inúmeras formas, né? A gente pode fortalecer o nosso lado positivo em inúmeras formas. Se você identifica, você pode até não saber, neste momento, o que está causando o seu padrão de repetição. Tá tudo certo, gente. A gente não tem que saber. De repente, a gente precisa começar a ver se existe algum padrão de repetição para começar. Identifiquei que existe um padrão para começar, mas não sei de onde que ele veio. Muitas vezes é tão inconsciente que a gente precisa buscar ajuda. Busque ajuda, né? Faça processos de autoconhecimento com pessoas que foram treinadas para isso. O que, TT? Terapeuta holístico ajuda? Ajuda. Terapeuta, psicólogo ajuda? Ajuda. Psiquiatra ajuda? Ajuda. Gente, aquilo que ressoar. O importante é que a gente dê um passo para a gente entender
como que a gente faz esses desbloqueios. Hoje, eu vou falar aqui como terapeuta holística, é claro, eu não posso falar de outro ponto, porque eu não sou psicóloga, não sou psiquiatra, eu estou falando que a gente precisa ir buscar, mas você, né, você vai naquela linha que você acredita, ou que você ressoa, mas hoje, dentro de terapias holísticas, existem inúmeras, não são uma ou duas, técnicas maravilhosas de acesso inconsciente que a gente consegue acessar quais foram essas histórias e mudar esses padrões. Então é muito importante porque, e gente, é muito interessante, né? Porque a pessoa, e eu fico pensando o seguinte, né? A pessoa, às vezes, não quer fazer um desenvolvimento de consciência, assim, por causa de custo. Eu vou em terapeuta, eu vou gastar. Gente, eu já cansei de ver isso, isso é uma prioridade. Se você, né? É claro que a gente tem que priorizar as coisas na vida. Enquanto isso não for prioridade, a gente investe em tudo menos nisso. Eu, Maria Tereza, eu gastei ou investi nessa área na minha vida anos a fio, porque era a forma que eu encontrei de desenvolver a minha alma. Aí a pessoa fica achando que, assim, sei lá, gasta dinheiro com estética, gasta dinheiro com viagem, gasta dinheiro com festa, gasta dinheiro com restaurante, com um monte de coisa, mas para isso não tem. Eu estou chamando a atenção aqui, gente, porque enquanto o desenvolvimento, os processos de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal não forem um foco, a gente não muda o padrão. Ok, não quero gastar dinheiro com isso. Tem um monte, tem centenas, tem milhares de palestras de pessoas super qualificadas. Hoje a internet dá para a gente um meio, né, da gente conseguir fazer processos de autoconhecimento, processo de expansão de consciência, está tudo aí de graça, são centenas de milhares de pessoas. Desde fora, né, de pessoas de fora do país, grandes mestres com vídeos traduzidos em português, até centenas de terapeutas, de filósofos. Gente, tem tanto canal de ajuda, mas muitas vezes é uma questão de prioridade mesmo. Enquanto a pessoa não enxergar que ela precisa se dedicar a esse conhecimento e que ela precisa de dedicar tempo, e se precisar de fazer um investimento nisso, que faça, gente, que faça investimento em terapia, que faça investimento em curso. A gente não leva daqui outra coisa, a não ser expansão de alma. O dia que sua alma sair daqui, gente, não tem corpo, não tem dinheiro, não tem família, não tem nada. Fica tudo para trás. Nós somos seres em processo de expansão e de desenvolvimento consciencial. A gente veio para cá evoluir. Enquanto isso não for um foco, a gente vai ficar correndo atrás do rabo. Enquanto ter consciência não for uma prioridade, enquanto a gente não tiver como prioridade fazer o reequilíbrio energético, fazer a cura interior, mais e mais desafios e mais repetição de padrão limitantes a gente vai ter na nossa vida. E é isso aí, tipo, tá tudo certo, cada um tem seu tempo. Mas eu queria trazer aqui nesse vídeo essa consciência de que a gente pode sim ter uma vida mais leve, pode sim ter uma vida mais feliz, uma vida que a gente não precise transitar, né? Esperando o final de semana, esperando férias para que a gente tenha descanso da nossa vida, mas viver com equilíbrio no dia a dia, buscando entender o que preenche o nosso interior, o que é que ressoa com a nossa alma, porque quanto mais a gente fizer isso, quanto mais a gente se conhecer, mais a gente vai ajustar os nossos caminhos para aquilo que faz a gente feliz, e mais os caminhos vão estar abertos, né? Da mesma forma que eu falei, que quanto mais a gente tem um aprendizado para fazer e aquilo lá fica vindo em looping na nossa vida, em círculos eternos, né? Ciclos eternos na nossa vida.
Quando a gente vai se desfazendo, mais caminhos são abertos, outras potencialidades. Então, assim, a gente vai destravando e desbloqueando a nossa vida inteira. Gente, a gente destrava os caminhos da nossa vida. Na hora que você abre para uma possibilidade diferente daquela que você vinha vivendo, porque você fez uma cura, o potencial né, de expansão a partir daquilo é muito maior. Enquanto você está lá preso naquilo, não tem potencial nenhum. É importante demais. Eu quero frisar isso aqui. O quanto que vale parar e dedicar tempo. Às vezes as pessoas, eu falei isso aqui já, né? Falei isso aqui no outro vídeo. As pessoas não têm tempo. Tem tempo para correr 15 horas atrás de dinheiro, mas não tem uma hora do dia para dedicar tempo ao autoconhecimento. Que seja com um vídeo desses, que seja com palestras, né? Com cursos grátis. Tem um monte, gente. Um monte. A pessoa não para porque não tem tempo. Não cria tempo, né? Porque tempo para um monte de outras coisas às vezes tem. Então, assim, as pessoas não têm tempo, muitas vezes não têm dinheiro para fazer autoconhecimento, para se dedicarem ao seu bem-estar, para melhorarem sua saúde física, mental, sua saúde energética, mas para todos os outros tem tempo. E às vezes, gente, essa história de não ter tempo é de fato a gente fugir daquilo que é um processo de autossabotagem mesmo. Quantas vezes a gente foge de processos, né, de entrar em contato com coisas dentro de nós, que seriam maravilhosas se a gente pudesse quebrar esses padrões. É o que eu falei lá da história da gente, né, trabalhar loucamente achando que isso vai trazer felicidade. Começar a acreditar que ser viciado em trabalho é uma coisa positiva. Isso é autossabotagem. Tem algo desequilibrado aí. E é algo que precisa ser olhado com muita sinceridade. Então, eu te convido para que, se você se identificou qualquer um desses aspectos que eu tenha falado aqui, para que você pare e se dê um tempo, né? Que você pare e se priorize nesse setor também. Tem muita coisa importante, mas não tem nada mais importante que você mesmo, que a sua alma, que a sua evolução. Não tem trabalho, não tem família. Gente, a gente não consegue, a gente veio aqui para evoluir. Não é egoísmo, é auto-amor. Isso é um processo de auto-amor. A gente só consegue estar íntegro fora se a gente estiver com integridade dentro. Enquanto a gente não mergulhar no nosso interior, a gente não consegue essa integridade. Então é importante demais, tá bom? Fico por aqui hoje. Um grande beijo para vocês e até a próxima.